Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo, só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Segundo conceito, almas decapitadas. Ele vê as almas decapitadas. Havia vários meios de infligir a pena de morte sobre a lei. Parece extremamente improvável que todos os mártires tivessem sido executados por decapitação. O termo decapitado, tetelekismenon, um particípio substantivo passivo imperfeito, vem do verbo telikizei, que significa decapitar com um telekus, que é machado. Ser decapitado com machado. O sistema legal romano conhecia duas formas de pena de morte. Vamos falar de pena de morte. Para dizer que aqui no versículo ele está dizendo que viu várias almas que foram decapitadas. Vamos ver se procede isso. O sistema legal romano conhecia duas formas de pena de morte. O summum supplicium, um termo latinizado, era uma forma mais vingativa envolvendo a queima de vivos, então era queimar as pessoas, crucificar, como Jesus foi, e exposição a animais selvagens, como o Coliseu. Enquanto capite puniri, envolvia uma simples morte por decapitação. Uma simples morte por decapitação. Deixa eu pegar o daqui. Além disso, dois tipos de decolatio. Decolatio é decolar, decapitar. Ou capitis amputario, decapitação, foram distinguidos. Aquele pela espada e aquele pelo machado. Por isso que colocaram atos aqui como se ali fosse decapitação. Mas, mesmo assim, ainda é difícil saber. Os governadores provinciais tinham o direito de executar apenas com a espada, não com o machado, dardo, clava ou laço. Então, apenas os governadores provinciais do Império Romano, eles tinham o direito de executar apenas com a espada. Então, não podia nem com machado, nem com dardo, nem com clava ou laço. Punições mais severas, incluindo formas mais violentas de pena de morte, eram infligidas a membros das classes mais baixas, enquanto a pena de morte raramente era aplicada a membros das classes altas. Assim, aqueles que foram decapitados com o machado, referido no versículo, colocado 4 dessa vez, com toda a probabilidade pertenciam aos honestiores. Ou seja, gente, o texto bíblico em si, ele não vai falar da morte dessas pessoas por decapitação de muitas pessoas, muitos mártires. Lembrando que, entra no outro, para usar esse vocábulo aqui, eu precisaria, ou era preciso, que esse livro do Apocalipse fosse escrito antes da destruição de Jerusalém ou após? Hã? Pois não, Raposa? Antes? Não. Mas se é antes, onde que as pessoas foram decapitadas? Então, qual momento? Qual perseguição? Verdade. Não dá, né? Não dá. E se você pega o ministério de Jesus, esse livro sendo escrito antes do templo ser destruído, o templo foi destruído, mas não tem nada a ver com o cristão. É com o judeu. É complica, né? Verdade. Querem colocar como se fosse, né? Tem que se colocar como se fosse a perseguição realmente, quando surgiu para os cristãos. E essa perseguição vai surgir quando?
Não é no finalzinho do primeiro século? Porque, ó, Estevão, ele foi morto por romanos? Não. 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 Aí nós temos que achar a decapitação pelo Império Romano, não pelos judeus. Porque aí, quando Paulo pega a carta que vai perseguir os cristãos, são judeus, também não são romanos. Aí é outro problema. Porque ele é preso, Pedro e João também são presos pelo sumo sacerdote Anás, em Atos. Todos os apóstolos também foram presos pelo sumo sacerdote, outros saduceus. O clímax, lá, no final do segundo século, isso mesmo. O crime da perseguição se deu sob o governo de Diocleciano e Galélio, no final do segundo século e início do quarto século. Aí sim, agora deu certo. E aí vem a questão do Coliseu e tudo mais. Gente, é isso mesmo. Então é início do segundo século que aí o negócio começa a pegar realmente. Aí o que acontece? Para chegar e falar da forma que está o verso aqui, no versículo 4, de várias almas decapitadas, eu tenho que ter esse livro no início do segundo século. Não tem como eu ter ele dentro do primeiro século. Por isso que eu falei questões de alguns conteúdos, e aí tem um outro problema. Qual o outro problema que vai surgir agora? Para que eu tenha isso aqui como verdade, eu preciso do quê? Da comprovação de quem? Bora, gente, se puxa. Da Para dizer patrística? que isso aqui é verdade, que várias almas foram decapitadas, eu preciso da comprovação de quem? Do patrística? E quem mais? Hum, Historiadores fora da patrística. sim. Tácito, seu Antônio, quem seja. Eu preciso de elementos históricos que comprovem que houve uma decapitação em massa, ou que essa decapitação ela se prolongou por muito tempo, para que eu tenha esse versículo como verdadeiro, inspirado, sagrado, da palavra de Deus, etc. e tal. Não havendo isso dentro da patrística, dentro dos historiadores, eu vou ter isso aqui como o quê? Uma E grande quando mentira. Satanás ele faz mesmo? Qual a palavra que estava aqui? Você está dizendo o quê? Deu um... Vou escrever de novo, vocês estão cabendo. Engano. Engano, senhores. Ou uma mentira. Mentira na Bíblia. Palavra de Deus, santa, sagrada, inspirada. Isso, apenas isso. Não tem que dizer outra coisa. Por que estou falando isso? Porque quando você chega no Novo Testamento, cenas de decapitação clara não se tem. A não ser no Apocalipse 20, versículo 4. Apenas isso. Só que temos que encontrar um elemento dentro da patrística. Por quê? Porque essas almas decapitadas, elas foram decapitadas por causa do quê? Vamos ver novamente aqui. Vamos lá. Causa testemunho. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Se é pelo testemunho de Jesus, tem que ser após a morte dele. Bem como por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui parece que é o Antigo Testamento, nem o Novo é. Tantos quantos não adoraram a besta, olha, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverem em nada com Cristo. Por isso que esse livro não entrou no cano, senhores. Por isso que não entrou. Besta, falso profeta, a marca da besta, é o número 666, e tem ainda gente esperando isso. Tem gente esperando, ainda vai surgir a besta, o falso profeta, o número 666, para que isso aqui se cumpra. Sabe quando isso aqui vai se cumprir? Nunca. Já? Nunca, senhores. Isso nunca vai se cumprir. Tá? Nunca vai se cumprir. Nem por fé e nem por crença. Nem por fé e nem por crença. Uma suposição. Vamos colocar, então. Vamos colocar no século XXI que há possibilidade, preste atenção, desse versículo 4 acontecer. Uma pergunta eu vos faço. Vamos lá. Qual o país que faz decapitação?
Os muçulmanos, né? Ali, aquele povo ali, os árabes. Então, vamos lá agora. Para que isso aconteça, o que era necessário? É que fala ser uma religião só. Qual o nome? Extremista ainda. Isso. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos então, vamos pegar no sentido literal. Por isso que eu gosto de fazer no sentido literal para funcionar a lógica. Vamos lá. Então, nós temos, quer ver? Na Síria, Tunísia, Paquistão, Líbia, Arábia Saudita, onde é permitida a execução de condenados com o uso de espadas. Os principais motivos desses atos são intolerância religiosa, xenofobia, questões políticas com a guerra civil, Síria e o terrorismo. Então, vamos lá, gente. Para que houvesse cumprimento desse versículo nos dias atuais, estou jogando o versículo em todo o contexto, tá? Nos dias atuais, é necessário que a religião do mundo fosse qual? O islamismo extremista. Está bem claro ou não, senhores? Exato. Agora, consigam me colocar a religião islâmica radicalista no mundo todo? Entende? Impossível. É isso que eu estou falando. Para mim, para que eu tenha isso aqui, almas decapitadas. Um cristão autêntico, que segue a Bíblia, como livro de regra, fé e prática, vai decapitar alguém? De modo Responda, algum. senhores. De modo algum. De modo algum. Aí o que acontece? Hoje as pessoas são decapitadas, quem vai tentar evangelizar lá? No radicalismo lá, sim. Mas o que tem a ver agora o Islã, preste atenção, com besta, falso profeta e número da besta? Como que entende isso agora? Não tem como. Não dá para associar. Não dá para associar. Porque para ele ser um profeta, supostamente ele teria que ser um judeu. Entende? Justo. Então, por isso que eu falo que as pessoas vão cegas, elas vão cegas para a Bíblia. Elas não param para pensar, porque eu falei, tem que parar para pensar, existe lógica, existe fato. Agora, o que eu estou dando aqui é ciência, é fato. É fato. Estou usando um termo hoje atual, da atualidade, dando como fato. Não dá, não tem como. Não tem como abrir. Então, por isso que há falha aí no texto. Esse plural trazendo para o século XXI. Isso que eu estou falando. Vamos aplicar para o século XXI agora. Eu pegar isso aqui naquele período do primeiro século, da perseguição romana, aí é diferente. Mas, para que eu tenha essa comprovação aqui, aí já não se aplica mais para os dias de hoje, esquece isso. Aí eu preciso do endosso da patrística e dos historiadores para dizer que muitas pessoas foram decapitadas por causa do cristianismo. E quando se fala muitas pessoas, gente, eu não estou falando de 100 pessoas, 200 pessoas, não, viu? Para falar de almas, no plural, decapitadas no plural, dentro da Bíblia, não é 100 pessoas, né? Verdade. É que o povo espiritualiza tudo, professor. Aí é muito complicado. Vamos espiritualizar. Não, aí você estava fazendo um monte de ladainha no texto bíblico. Aquele monte de heresia, depois eu sou herege. Aquele monte de heresia, tal, de espírito. Quantos espirituais não tem que heresia? Isso é clássico, isso eu já vi. Tem como. Então, tá aqui, ó. Vamos parar por aqui. Depois próxima aula eu continuo. Então, não tem como. Esquece. As almas dos decapitados, não adoraram a besta, nem tem um pouco sua imagem, você vê a marca na fronte, tem gente colocando tudo coisa de hoje. Mas, não, a besta vai vir, o anticristo, quando vai. Aí, então, pega todo o contexto dessa besta, desse número, disse daquilo, e tenta agora associar isso aqui. Tenta associar o livro do Apocalipse na prática, nos dias atuais. Não dá, não tem como. E todo mundo coloca medo, não, também a besta, agora eu faço profeta, o número 66, o chifre. Ai, cristão, vou. Esquece essa ladainha. Por isso que esse livro não entrou no cânon, senhores. Mas está aí, né? Está aí. Pode gerar essa baderna aí que existe no século XX. Alguma pergunta, senhores? Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações
de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!